Os nossos debatedores são a desembargadora Socorro Guedes, membro do Tribunal de Justiça do Amazonas, o professor doutor James Newman, da Universidade do Estado de Missouri, e o presidente da Câmara Italiana do Comércio, doutor Cesare Villoni. Eu passo a palavra agora para as considerações iniciais. Os debatedores terão 10 minutos para fazer suas considerações iniciais e apresentarem-se, e eu peço que eu passe a palavra agora ao doutor James Newman. A palavra é sua. Word is with Professor. Okay. So I will cover U.S. elections within about 10 minutes. Então, eu vou cobrir as eleições americanas por algo sobre como 10 minutos. Our election system dates back well over 200 years. O nosso sistema eleitoral volta a 200 anos atrás. In many ways, the process has not changed. E em muitos jeitos o processo não mudou. And in 2016, we saw its uniqueness. E em 2016 nós vimos a sua unicidade. Its uniqueness in that the candidate who received more popular votes Uma situação em que um candidato recebeu a maioria dos votos populares did not win the election. não ganhou as eleições. So I'm going to skip through some of this. Então eu vou pular alguns destes. Slides. The short version is what we have in the United States for presidential elections is they are elections for federal office. Em curtos termos, a situação que nós temos agora para as eleições dos Estados Unidos, para os cargos federais. However, Todavia, all elections are administered by state governments. nossas eleições são administradas pelo governo americano, estadual. And with few exceptions, Com algumas exceções, states determine how elections shall be managed. em algumas exceções, os estados determinam como as eleições vão proceder. And throughout the United States, E pelos Estados Unidos, the turnout of the voter a situação dos índices de votação varies greatly. varia bastante. For example, in the state of Minnesota, E, por exemplo, no estado de Minnesota, about 70% of registered voters cerca de 70% dos votos registrados vote in the presidential elections. votou nas eleições para presidente. In the state of Mississippi, Já no estado de Mississippi, about 45% of registered voters vote. apenas 45% foram votos registrados. The reasons are many, As razões para isso são muitas, but they can be simplified into education and income attainment. Mas elas podem ser simplificadas em educação. In the United States, we have a system known as the Electoral College. Nos Nos Estados Unidos nós temos um sistema chamado Sistema de Colégio Eleitoral. And the system says E o sistema diz whichever candidate que cada candidato receives more votes than any other candidate recebe mais votos do que qualquer outro candidato in a particular state em um estado particular receives all of the votes from that particular state. recebe todos os votos desse estado particular. Então, se um candidato, All of the Electoral College votes. todos os votos do colégio eleitoral. And in that Electoral College, E nesses colégios eleitorais, that is where the election actually takes place. nesses locais é onde a eleição realmente acontece. We assign Electoral College votes to the states Nós temos os votos eleitorais para cada estado, based upon population. baseados a partir da população. Our smallest states have 3 votes, Um estado pequeno tem, por exemplo, 3 votos, and our largest state has 55. e um estado grande tem 55. And this I'm going to have to skip. Eu- The race to the White House E a corrida para a Casa Branca starts within the political parties. começa nos partidos políticos. This is not decided by law. Não é decidido pela lei, This is decided by tradition. é decidido pela tradição. In these small political parties, Pequenos partidos políticos, they do not do this. eles não fazem isso.
They get together one day Eles se reúnem em um dia and choose their candidates. e escolhem seus candidatos. The two major political parties Os dois principais partidos políticos spend months voting gastam meses votando for their party's nominee. para seu representante. So this is one of my favorite pictures. Essa é uma das imagens favoritas, em minha opinião. In the United States, the media, we have live elections in the sense that the United States, the mainland, is in 4 time zones, and we start to predict who's going to win the election as soon as the polls close on the East Coast. Nos Estados Unidos, as mídias, ela acompanha as votações ao vivo. Então, a partir do momento em que a votação se encerra, a mídia começa a fazer predições de quem vai ganhar as eleições. They thought for sure Al Gore won Florida in 2000. E, por exemplo, temos a situação da Flórida em 2000. Within a few hours, they said maybe not. Eles disseram que em algumas horas talvez não fosse. And then they argued about it in the courts for about 6 weeks. E eles trataram dessas questões na corte por algumas semanas. Then the Supreme Court E a Corte Suprema decided how the votes should be counted in the state of Florida. decidiram como a votação deveria ser contada no estado da Flórida. And George Bush won. E nessa situação, o presidente Bush acabou eleito. These are the results from the Electoral College in the year 2016. Esses são os resultados do colégio eleitoral do ano de 2016. Quite a difference between the two candidates. Existe uma diferença significativa entre os dois candidatos. But yet, Mas ainda assim, Clinton, the blue color, a cor azul, Clinton que representa Clinton, received more votes from citizens than Trump recebeu mais votos do que o Trump. in California. Na Califórnia, An overwhelming majority uma majoritariedade supported Clinton. Estava a favor de Clinton. But that was not relevant. Mas isso não era relevante. As long as one more person votes for Clinton than Trump, A partir do momento em que uma pessoa a mais votava para o Clinton e não para o Trump, all of the Electoral College votes go to Clinton. todos os votos daquele colégio eleitoral vão com Clinton. And in the other states Em outros estados, that Trump won, onde Trump ganhou, he only had to win by one vote. ele apenas devia ganhar conseguindo um voto a mais. This is a map that's representational Esse é um mapa representativo of the impact of each state do impacto de cada estado by size a partir do seu tamanho em votos to the Electoral College. para os colégios eleitorais. I'm going to go through Eu vou pular alguns this one. desses slides What this one does is it breaks down by district. essa imagem específica aborda a questão da votação a partir dos distritos dos Estados Unidos, The most recent presidential election. sobre a mais eleição recente. mais recente. The dark blue equals very big support for Democrat. O azul escuro representa um suporte muito grande aos democratas. The dark red, very big support for Republican. O vermelho escuro vai em favor dos republicanos. As you can see, Como vocês podem ver, there's a lot of light red and light blue. há uma enorme quantidade de azul claro e vermelho claro. This makes elections competitive within the states. Isso faz com que as eleições sejam competitivas nos estados. As commentary on the elections in the United States, one thing is very different. E alguns dos comentários a respeito das eleições nos Estados Unidos, uma coisa bastante diferente. Americans really focus almost exclusively on U.S. domestic policy. Os Estados Unidos, eles costumam focar principalmente nas políticas domésticas. And they know very little about the policy and politics of other nations. E eles sabem pouquíssimo a respeito da política e as ordens públicas dos outros países. I show this photo to my students. Eu costumo mostrar essas imagens aos meus estudantes. These are 3 people São 3 pessoas who are leaders que são líderes of 3 nations de 3 nações that are important to the United States. que são importantes para os Estados Unidos. And all but about 5%
E cerca de 5% of my students dos meus estudantes can name one of them. pode nomear uma dessas pessoas. Most do not recognize these individuals. A maioria não conhece quem são essas pessoas. This is an actual public opinion poll. Isso é uma imagem que mostra a opinião dos Estados Unidos a respeito do seu conhecimento global. The question is, where is the nation of Ukraine? A questão é onde está a nação onde você tem a maior percepção. And this is when the war with Russia and Ukraine was just starting. E aqui nós podemos ver que a atenção estava sendo voltada para a Ucrânia, que foi justamente o momento onde iniciou a guerra entre Ucrânia e Rússia. The blue represents correct and the red incorrect. A cor azul representa correto e o vermelho incorreto. There's a good bit of red. So I would like to go ahead and stop there. Eu gostaria de parar por aqui, And just say that while we have created this electoral college que nós criamos esses colégios eleitorais and we continue to follow it, e nós continuamos a segui-lo. when the United States engages in what we call nation building, E quando os Estados Unidos se engajam no que nós chamamos de construção da nação, such as with Germany and Japan after World War II, principalmente depois da situação da Segunda Guerra, or Iraq from 10 years ago, ou uma questão de 10 anos atrás, we do not recommend the electoral college. nós não recomendamos o colégio eleitoral. But we do not get rid of it Mas nós não nos desfazemos dele, because we would have to change our constitution. pois nós teríamos que mudar a nossa Constituição. It requires a supermajority E isso requer uma supermajoritariedade of 75% de 75% of all the states de todos os estados to approve a change. para aprovar a mudança. This would mean the small states Isso significa que os estados pequenos would lose some of their influence. iam perder completamente sua influência. And until those states can be persuaded to give up their influence, E, inclusive, esses estados eles podem ser persuadidos a abrir mão de sua influência. we will continue to have the electoral college. É por causa desses motivos que nós vamos continuar com o sistema de colegiado eleitoral. Thank you. Obrigado. Obrigado, Mr. Newman. Passamos agora então a palavra ao doutor Cesare Villani. Obrigado. Boa noite a todos. Good evening, everyone. Queria agradecer a Sua Excelência, a desembargadora Socorro Guedes, pelo convite para participar a este importante evento. Saludos toda a autoridade presente e o público numeroso. Agora vamos a falar um pouco do sistema eleitoral italiano, com a premessa, que o direito de voto é uma das maiores expressões da democracia. Isso. O sistema eleitoral italiano é um conjunto de regras mediante as quais os votos expressos pelo eleitor italiano durante as eleições designam os lugares no interno dos órgãos políticos, nacional e europeu. A situação é articulada e diferenciada conforme as várias categorias de votação previstas pelo sistema político italiano, que são as eleições políticas, em ocasião da quais se vota pela eleição de 630 integrantes da Câmara dos Deputados e dos 315 integrantes eletivos do Senado da República. São as eleições europeias, em ocasião das quais se vota pela eleição de cota dos 73 integrantes do Parlamento Europeu que cabem à Itália. As eleições regionais, em ocasião das quais se vota para a eleição do presidente do Conselho Regional e do Conselho Regional Misto, e a eleição administrativa, em ocasião dos quais se vota para a eleição do prefeito e da Assembleia Municipal. E depois são o referendo. O sistema italiano de votação é um sistema muito complexo, mas vamos ver. Allora, cada tipo de consultação acontece normalmente a cada 5 anos, menos que para o referendum, que pode ser votado em qualquer momento conforme normativa e condição prevista por lei.
O sistema proporcional com limite de acesso, adotato para todas as eleições italianas da 1946 aos 1993, ainda é utilizado nas eleições do Parlamento Europeu. Até o restante pleito, excetuado as consultações municipais nas cidades menores e as eleições distritais, se desenvolve com sistemas proporcionais, mas corrigido em maneira significativa com cota maioritária ou prêmio de governabilidade, atribuído em várias maneiras. No momento da unificação da Itália, no 1861, foi adotada a normativa do Reino da Sardenha, que, para a eleição dos deputados, previa um sistema maioritário uninominal com duplo turno. Em cada zona eleitoral, acessavam ao segundo turno os dois candidatos que, no final do primeiro turno, tinham obtido mais votos. O Senato era, ao invés, de total nomeação feita pelo monarca, e assim ficou até a proclamação da República Italiana, 2 di giugno 1946, entrata in vigore il 1 di janeiro di 1948. Na ocasião das eleições e contemporaneamente do referendum do 2 de junho de 1946, onde a Itália decide pela monarquia ou a república, as mulheres, que até aquele momento não tinham direito ao voto, também votaram pela primeira vez. No anno 1923 entrò in vigore a lei Acerbo, lei 18 novembre 1923, fu una lei elettorale del Regno d'Italia adottata na eleição politica italiana del 1924, che fu una lei cara a Benito Mussolini, che è stato politico e fondatore del partito fascista, para garantire ao Partito Nacional Fascista uma sólida maioria parlamentar. Este decreto previa a adoção de um sistema proporcional com prêmio de maioria no interno de um distrito eleitoral único nacional dividido em 16 ripartições. O resultado no colégio único era decisivo para determinar a ripartição dos lugares da Assembleia. No caso em que a lista mais votada a nível nacional superasse o 25% do voto válido, teria automaticamente obtido 2/3 dos lugares da Câmara, promovendo em bloco todos os próprios candidatos. Nesta eventualidade, cabia à outra lista a divisão do restante 1/3 dos lugares. Isto era o Partito Nacional Fascista que... Após a queda do regime fascista e o advento da República Italiana, no 1946 fu approvata la lei chamada Lei Proporcional Clássica, che, con pequena alteração no decorrer do tempo, regolò o sistema di eleição politica italiana até o anno 1993, ou seja, per quasi 50 anni, con poucas differenze. A Lei Mattarella, approvata no 1993, una lei introduzita per o presidente Mattarella, l'attuale Presidente della Repubblica, introduziu per la prima vez na Itália un sistema eleitoral misto, che sia maioritário uninominal a turno único para o 75% dos lugares do Senato e 75% per lugar da Câmara. Proporcional, com lista bloqueada, separação e limite de acesso na percentual do 4% para o restante 25% das duas câmaras. Tal meccanismo costituì um dos principais elementos que marcaram a passagem para a chamada da Segunda República, rappresentando una decisiva virada rispetto al passato, perché a Repubblica Italiana la elezione italiana fu dividida in tre diciamo, periodi, la Prima Repubblica, la Seconda Repubblica e la Terza Repubblica è questa. Di fatto era volta a favorecere il desenvolvimento di una forma di bipolarismo, agilizzando, in linea di principio, a partecipação no governo alternada di due partiti o coalições, modello utilizzato na maiores democrazie occidentali attuali. Passiamo al sistema attuale. O sistema attuale
Desde 2017 vigora um sistema eleitoral misto com separação completa, battezato di Rosatellum, da lei Rosato. Pegou o nome do suo relatore Ettore Rosato, ufficialmente una lei do 3 novembre 2017. È nota come Rosatellum, è una lei elettorale da Repubblica Italiana che disciplina a eleição da Câmara dos Deputados e do Senato da República. Em cada ramo do Parlamento, o 36% dos lugares na Assembleia é atribuído mediante um sistema maioritário uninominal, com turno único, enquanto o 64% dos lugares é repartido entre a lista concorrente mediante um mecanismo proporcional corrigido por diferente cláusula de barragem. As candidaturas para esta última componente são apresentadas no âmbito de zonas plurinominais, mas quel cabe um número prefixato di lugares. O eleitor não dispone di voto di preferenza e tampouco di voto disassociato. A Constituição estabelece que 12 deputados e 6 senadores tenham que ser escolhidos entre o cidadão italiano residente no exterior. O cidadão italiano residente no exterior, regolarmente iscritto no AIRE, che è anagrafe italiano del residente exterior, vota per corrispondenza in suo paese di residenza. O mondo è dividido in 4 circunscrizioni: Europa, America do Nord e Centrale, America do Sul, África, Asia, Oceania e Antártida, una sola. Os 12 deputados e 6 senadores sono eletti na circunscrizione do exterior in proporção ao número di cidadão italiano residente in cada uma dessa circunscrizione. Mi disculpa per il mio portoghese che non è molto buono, ma è assim. A eleição europea, io vou un po' rapido assim con la slide, sistemi elettorali. Okay. Allora, eleição europea, desde 1979, quando fu istituito il Parlamento europeo come assemblea elettiva, as eleições europeias são disciplinadas por um sistema proporcional in concordanza con quanto previsto per la normativa comunitaria. No 2009 fu introdotto un limite di accesso corrispondente al 4%. Todo eleitor dispone di un voto di lista e di un massimo di 3 preferenze no ambito da lista indicata. Se o eleitor expressar 2 ou 3 votos de preferência, o candidato não podem ser todos do mesmo gênero. Deve ser mulher. Para a lista rappresentativa da minoria linguistica è prevista a possibilidade di ligação com uma lista nacional. Para as listas da minoria linguistica è consentito indicare una sola preferenza. O numero di lugares attribuito para cada partido è calcolato con un metodo che si chiama Are-Niemeyer, è un metodo matematico para atribuição de lugares no sistema eleitoral que utilizzano un metodo proporzionale. Em razão dos votos conseguidos em âmbito nacional, com o intuito de determinar os candidatos eleitos, os lugares atribuídos para as diferentes listas são distribuídos em proporção aos votos obtidos na seguinte área eleitoral corrispondente a 5 unità territoriali e statistica do primeiro nível da Itália. Seria Itália nord-occidentale, Itália nord-orientale, Itália centrale, Itália meridionale e Itália insulare. São declarados eleitos candidatos que recebem o maior número de preferências em cada área eleitoral, no limite do lugar que cabem a cada lista. O Parlamento Europeu conta hoje com 751 lugares, dos quais 73 são atribuídos para a Itália. Está sendo effettuata recentemente alcuna alteração sobre o número de lugares que serão atribuídos na próxima eleição europeia do 2019, face à saída do Reino Unido da União Europeia, a Brexit. A eleição regional, que é o último sistema, após a riforma costituzionale do 1999, a lei fondamentale prescreve che o presidente do Consiglio regionale sia eletto direttamente per lo cidadão, salvo che a normativa regionale disponga differentemente. In toda região onde vigora o estatuto ordinario, a votação se desenvolve com a fórmula di turno unico.
As normas geral vigentes desde 1995 prevêem também que o Conselho Geral seja eleito contextualmente ao presidente mediante um sistema proporcional com prêmio de maioria. Em todo caso, o presidente eleito tem direito a uma maioria estável no Conselho, cláusula de governabilidade. Com o fim de garantir a cidadã maioria, são criados lugares suplementares que incrementam a dotação original do Conselho Regional. O presidente da República Italiana é eleito pela Câmara dos Deputados com mandato de 7 anos. Não é direito do povo, como é aqui nos Estados Unidos. Qualquer cidadão italiano com idade mínima de 50 anos pode ser eleito presidente da República. A Itália é uma república parlamentar. Bom, eu sintetizei ao máximo e cheguei ao final da coisa. Obrigado. Muito obrigado, senhor Villoni. E eu passo a palavra agora à desembargadora Socorro Guedes. Nós fizemos uma viagem pelos Estados Unidos, pelo sistema eleitoral italiano, e em respeito aos 2 palestrantes internacionais, eu peço aos senhores que tenham um pouquinho de paciência, que de uma forma muito elementar e bastante rápida, eu vou tentar explicar aos nossos visitantes como funciona o nosso sistema eleitoral brasileiro. Porque a proposta desse momento era que nós tivéssemos essa panorâmica, os 3 sistemas, as diferenças e funcionalidades. É lógico que não teremos oportunidade de debate, até pelo avançado da hora, e nós todos estamos esperando com muita ansiedade ouvir a doutora Marina, que fará a palestra de encerramento deste simpósio. Portanto, senhores, iniciando a nossa fala, nós sabemos que o sistema eleitoral diz respeito, antes de tudo, à maneira adotada pelo país para realizar as suas eleições. Portanto, é muito importante que se faça, a importância do sistema eleitoral vai dar a todos a segurança que aquelas eleições são confiáveis ou não. E o resultado, portanto, das urnas possa representar efetivamente a vontade do povo manifestada ali. É certo que o sistema eleitoral, eles são mutáveis, eles variam no tempo e no espaço, e nós podemos afirmar, com base na ciência política, que não há um sistema perfeito para todos os tempos e para todos os países. Portanto, nós, ouvindo cada um dos palestrantes anteriores, nós vemos o que é positivo no nosso entender e aquilo que para o Brasil talvez não funcionaria. O direito eleitoral brasileiro, ele conhece 3 tipos de sistema eleitorais, o majoritário, o proporcional e o misto. Portanto, o Poder Constituinte de 88, ele consagrou o sistema majoritário e o proporcional. E o nosso sistema majoritário, ele funda-se principalmente no princípio da representação da maioria em cada circunscrição. E essa circunscrição, ela vai variar conforme o cargo que está sendo disputado. Se nós estivermos falando no cargo para presidente da República e vice-presidente, lógico que a circunscrição é todo o país. Se estivermos nos referindo às eleições estaduais, a circunscrição passa a ser o Estado-membro. E nas eleições municipais, lógico, o município. Então, o sistema majoritário ganha aquele que tem mais votos. Muito simples. No Brasil, nós adotamos o sistema majoritário nas eleições para o cargo de presidente da República, governador do Estado, do Distrito Federal e prefeito municipal. E também para o cargo de senador da República. E esse sistema majoritário, ele é dividido em 2 momentos. Ele pode ser o sistema majoritário simples, ou o que nós chamamos de turno único, que nesse caso nós estamos falando, para exemplificar, que é o sistema majoritário, que é aquele que nós adotamos para a eleição do senador da República.
E também ele pode ser em 2 turnos, que é o que acontece quando estamos para eleger presidente da República, governador e prefeito municipal. Naqueles municípios com mais de 200 mil eleitores, também pode ter 2 turnos. Então, no sistema majoritário simples, considera-se eleito o candidato que obtiver maior quantidade de votos. No caso do senador. No Brasil, nós temos eleições para o Senado a cada 4 anos. No entanto, é bom que se diga que, independente de que a eleição seja a cada 4 anos, os senadores são eleitos por um mandato de 8 anos, portanto, alterna-se. Numa eleição se elege 2 membros, e na eleição seguinte 1. Sempre eleição, turno simples. E o sistema majoritário em 2 turnos, como eu já disse, é aquele em que nós, se não obtivermos, eu digo nós, os candidatos, claro, seja ele a presidente, governador ou prefeito, se não alcançar no primeiro turno a maioria absoluta, faz-se necessário que tenha um segundo turno. E nesse segundo turno, vamos supor que naquela eleição eram 5 os candidatos. Não se alcançou a maioria absoluta, então teremos um segundo turno. Esse segundo turno, ele será somente entre os 2 mais votados. E aí, nesse caso, ganha aquele que tiver maior quantidade de votos. A coisa complica um pouco quando se fala no nosso sistema eleitoral, quando vamos para o sistema proporcional. Por quê? O sistema proporcional ele é empregado para as eleições do Poder Legislativo, sejam elas deputado federal, deputado estadual e para os nossos vereadores. Ele foi concebido com a intenção de que todos os segmentos da sociedade pudessem ter, mesmo que a sua minoria pudesse ter representante naquelas casas legislativas. E nesse sistema, o voto ele pode ter um caráter dúplice, isto é, eu posso votar no candidato, mas eu posso fazer a opção também de não querer votar em candidato nenhum, mas eu posso votar no partido, chama-se o voto por legenda. Portanto, se considera apenas os votos dados aos candidatos, como no sistema majoritário, mas, sobretudo, os endereçados, não se considera somente dados aos candidatos, mas, sobretudo, aqueles endereçados às agremiações partidárias. Esse sistema ele objetiva fazer o parlamento um espelho mais fiel possível da sociedade, ou seja, onde todos podem ser representados. Com efeito nas eleições para os representantes do povo, como chamamos o parlamento, não ganha quem tem mais voto, como no majoritário. Os candidatos cujo partido político ou a coligação atingir o maior coeficiente eleitoral, esses sim serão eleitos. E diante disso, é exposto, nesse panorama vigente, é preciso que a gente possa pontuar algumas críticas feitas ao nosso sistema proporcional. E são muitas as críticas feitas a eles. Por quê? Primeiramente, disse que o sistema proporcional ela facilita a criação de partidos políticos ao argumento de espelhar melhor o quadro social. Mas o que nós temos, na verdade? Esse excesso de partidos políticos contribui para emperrar a ação governamental. Atualmente, no Brasil, nós temos 35 partidos políticos registrados no Tribunal Superior Eleitoral. Então, realmente é uma situação que merece ser analisada com maior cuidado. Uma outra crítica feita também às eleições proporcionais é a injustiça que muitas vezes ocorre, visto que muito comum que aquele que é mais votado não consiga ter um assento naquele parlamento. Por que ele não consegue se eleger se ele foi o mais votado? Justamente porque o seu partido ou a coligação pelo qual ele concorreu não atingiu o coeficiente eleitoral.
E, nesse caso, os candidatos que tiveram uma votação insignificante acabam se elegendo. E aí, graças a esse coeficiente, muitas vezes se diz que se a ideia da representação era que nós pudéssemos ter um panorama de toda a sociedade, o resultado que nós temos concretamente é que o eleito não foi aquele que o eleitor realmente gostaria que estivesse representando, uma vez que ele não obteve, às vezes, nem 1/5 dos votos daquele que ficou fora. Em razão da possibilidade da eleição de candidatos com uma votação inexpressiva, diante da força da legenda, como eu expliquei de uma forma muito rápida, por quê? Porque, por causa dos partidos e das coligações, a representação na Casa Legislativa fica muitas vezes, para alguns estudiosos políticos, comprometida. E aí ela não expressa necessariamente, como eu já frisei antes, a vontade do eleitor. E, dado este cenário, tramita no Congresso Nacional alguns projetos de lei propondo a adoção de outros sistemas, que eu não vou, só vou falar de forma muito rápida. Um é o sistema distrital, muito discutido e que também tem muitas críticas. Nesse sistema, a circunscrição, o país, o estado ou o município, é dividida em distritos e a eleição é majoritária. Ganha quem tem mais voto. O número de distrito equivale ao número de cadeiras a serem preenchidas na respectiva Casa Legislativa. E cada distrito elege um parlamentar. É mais ou menos como a eleição que temos hoje para o Conselho Tutelar, falando da nossa situação. Já uma outra proposta que também tramita no Congresso Nacional é o distrital misto. Por este sistema, o eleitor daria 2 votos, um em um candidato do distrito, elegendo-se o candidato do distrito que tivesse mais voto, e o outro voto no geral, elegendo-se de maneira proporcional o candidato cujo partido ou coligação alcançasse o coeficiente eleitoral. É o modelo utilizado atualmente na Alemanha. E, então, senhores, pedindo desculpa aos nossos ouvintes que conhecem como ninguém o nosso sistema eleitoral, eu espero não ter confundido os nossos palestrantes internacionais com essa singela explicação do sistema eleitoral brasileiro. E agradeço a paciência dos senhores. Obrigado, desembargadora Socorro. Para as nossas falas finais e já explicando que nós não teremos debate, a organização recebe as perguntas e repassa aos palestrantes posteriormente. Eu gostaria das suas considerações finais, principalmente aos nossos convidados, desembargadora, que eles comentassem sobre a apuração no país deles e no nosso país, que aqui é 100% eletrônico e no país deles a apuração é manual. Então, gostaria de ouvi-los na mesma sequência que foram as falas. Mr. Newman, suas considerações finais, a sua opinião sobre a apuração eletrônica. So we would like to hear about you, Mr. James, please. Your opinion about how you count your votes. The way we count votes varies throughout the country because of the 50 states. Dos 50 estados. The design of the ballot varies throughout the country because of the 50 states. O design da forma de contagem varia no país por conta dos 50 estados. What is common is we have a computer that O que é comum é que nós temos um computador que counts votes at the most local level. Que conta os votos em uma abordagem mais local. We report the totals from each computer E eles enviam a totalidade dos votos de cada computador to the precinct level, para o nível seguinte, then what we call county level, que nós chamamos de county level, and then a state level. e a partir desse vai para o nível estadual. And in presidential elections that goes to the federal government. E a partir disso vai para o governo federal. However, it's the responsibility of the states Todavia, é a responsabilidade dos estados to keep all this information. de manter toda essa informação. It's the responsibility of each 50 state
to authenticate all votes and all elections. É responsabilidade de cada um dos 50 estados autenticar todos esses votos da eleição. The standards of which vary slightly among the states. O modo de contar os votos varia um pouco para cada estado. Most states Todavia, a maioria dos estados have a paper ballot usa a forma do papel saved in case there is a computer error. em caso de ocorrer um erro nos computadores. I hope that answers the question. Eu espero que isso tenha respondido essa pergunta. Obrigado, Mr. Newman. Thank you, Mr. Newman. Por favor, senhor Villoni. Allora, na Italia o sistema di votazione è presenziale con papel, E papel e caneta, O tempo antigo, come l'antichità. Ainda è assim. O conteggio inizia ao final da orario di votazione, che normalmente è feito in un final da semana, e assim o domingo, per esempio, domingo a meia-noite termina, a possibilità di votare, e se diciamo spoglio di queste schede viene fatto tutto manualmente per cada diciamo, ponto elettorale. Depois todas a papelada, chiamiamo assim, vem comunicada in una central che sta in Roma e assim determinano o vincitore da lista e chi viene eletto e altro. Per quanto riguarda a votazione no exterior, dos italiani no exterior, o sistema è per corrispondenza, a tempistica e differenze, perché o governo fa inviare tramite consulato o ambasciata un correio con toda o papel per votare ao interior, a gente esprime o voto, reinvia no consulado ou na embaixada, a embaixada organiza voo appositamente per cada estado, assim, na Itália e em Roma, todas, ripeto, todo a papel e con caneta e papel, va a collocarsi dentro un galpão enorme dove tinha mais que 800.000 pessoas que manualmente olham o voto, dão a preferência, anulam de esquerda. É um sistema um pouco, sinceramente, obsoleto. Obrigado, Mr. Villoni. Desembargador Socorro. Como nós dizíamos inicialmente, é muito interessante nós conhecermos, mas entendo que nesse ponto nós avançamos um pouco mais. Acho que as eleições feitas no Brasil, da forma como já está sendo praticada há muitos anos, com a urna eletrônica, com a rapidez do resultado, e o interessante é que o TSE faz com que todos os partidos possam ir ao TSE, fiscalizar a urna eletrônica e, durante todo esse período, independente das fake news que ficam divulgando, a segurança do voto jamais foi inviolada. Então, eu penso que com relação a isso, nós avançamos um pouco mais. Muito obrigada.